Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar novamente com vocês. Hoje vamos continuar com o nosso conteúdo de respiração celular, né? Mais especificamente da respiração celular anaeróbia, né? Lembro que na aula passada a gente trabalhou a respiração celular aeróbia, né? Aquela que precisa do oxigênio para ocorrer. E hoje a gente vai tratar um pouquinho da respiração anaeróbia. Anaeróbia. Certo? A respiração celular anaeróbia é conhecida popularmente como fermentação, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dela aqui, tá? A fermentação, então, como a gente já falou aí, ela não necessita de gás oxigênio, certo? Oxigênio, certo? Outro ponto que nós vamos colocar aqui é que ocorre apenas uma fase ou etapa, certo? Lembram que na respiração celular aeróbia, aquela com o oxigênio que a gente trabalhou na aula passada, a gente tinha 3 etapas, né? Lembram das 3 etapas da respiração celular? A primeira era a glicólise, depois nós tínhamos o ciclo de Krebs, né? E a cadeia respiratória, né? Nesse caso da fermentação, a gente só vai ter uma etapa, uma fase, né? Que é a primeira, chamada de glicólise, certo? Lembram que a glicólise, ela ocorre fora da mitocôndria, e a fermentação também, né? Então, ela vai ocorrer aonde? Ocorre no citosol da célula, certo? Ocorre no citosol da célula. Vocês lembram o que é o citosol da célula? A gente tem lá a nossa célula, né? Temos lá a nossa célula. O que a gente tem dentro das células aí? Várias o quê? Vou fazer umas bolinhas aqui para representá-las. A gente tem várias o que ali dentro? Várias organelas, né? O que é uma organela? Uma organela é uma estrutura que está envolta de uma membrana, que tem uma membrana ao redor dela, certo? Duas aqui, vocês conseguiriam me dar 2 exemplos aqui, ó, né? A gente já conhece 2 aqui, ó, né? Uma é o cloroplasto. Lembra qual que é a função dessa organela chamada cloroplasto? Isso aí, realizar fotossíntese, né? E a outra aqui é a mitocôndria, que nós estamos falando mais recentemente dela, né? Mitocôndria. O que ocorre na mitocôndria? O que ela é responsável pela produção de energia? Isso aí. Vai ocorrer o que na mitocôndria? A respiração celular por via aeróbia, né? Aquela que necessita de oxigênio para ocorrer, certo? Beleza? Outro ponto que a gente vai falar aqui é que a fermentação é menos energética em comparação com a respiração celular, certo? Do que a respiração celular. Quando eu falar em respiração celular, vocês já façam um link com a respiração celular via
aeróbia, tá? Aquela que precisa oxigênio, tá? Na fermentação, nós temos a produção de 2 ATPs por molécula de glicose, né? Nós não vamos pegar lá a molécula de glicose, quebrar ela e produzir energia. Então, a fermentação também, né? Vai pegar a molécula de glicose, vai quebrar e vai formar energia. Lembra do ATP que nós falamos na aula passada? O que é o ATP? O ATP é a molécula energética, tá? Sempre que vocês vê ATP, é adenosina trifosfato, que é a molécula energética. Beleza? Que é a nossa molécula energética aí. Ok? Já na respiração celular por via aeróbia, aquela que, né, que a gente estudou antes, a respiração ela produz mais de 30 ATPs, né? Mais de 30 ATPs. Então, em comparação aqui, quem que é mais energético? Você, um organismo que faz fermentação ou um que faz respiração? Quem que é mais por molécula aqui? Quem que é mais eficiente? Os que são respiradores, né? Porque eles vão produzir muito mais energia com a mesma quantidade de moléculas, né? Certo? Em relação à fermentação. Certinho? Vamos só fazer aqui então, ó. O que acontece então na fermentação? Nós vamos ter a molécula de glicose, né? Vamos colocar aqui glicose, que é o nosso açúcar, né? Que ele foi produzido ou ele foi consumido, né? Pela alimentação, né? Essa glicose aí, ela vai ser quebrada, né? Ela vai ser quebrada. Deixa eu passar aqui um risquinho aqui, ó. Ela vai ser quebrada e vai produzir 2 piruvatos, tá? Eu vou colocar aqui piruvato. Também você pode achar isso aqui como ácido pirúvico, tá? É a mesma molécula que a gente está tratando, certo? Então vai formar duas moléculas de piruvato. Pô, a glicose veio, foi quebrada, formou outras moléculas. Formou uma molécula chamada de piruvato, certo? Quando quebrou a molécula de glicose, o que formou aqui? O que formou? O que dá para dizer que formou aqui? ATP, certo? Formou aqui, então, 2 ATP. Formou a energia. O que mais que aconteceu aqui também? Sobrou hidrogênios aqui, né? Vários hidrogênios aqui. Deixa eu colocar eles aqui, certo? E aí o que acontece com esses hidrogênios? Eles ficam voando aí? Não, né? Tem uma moléculazinha que o nome dela é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui o nome aqui. É o NAD. O NAD. Este NAD aqui, gente, o nome disso aqui é... Deixa eu passar o nome aqui bem certinho para vocês aqui anotarem. Mas não precisa, nesse momento aí, por exemplo, decorar o nome desse, né? É você saber o que o NAD é e o que ele faz, tá? O nome, então, dele é nicotinamida adenina dinucleotídeo.
certo? Esse aqui é o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, certo? Nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, certo? E o que ele faz, esse NAD aí? O NAD, ele vai capturar esses hidrogênios que estão aí. Tá vendo esses hidrogênios que estão aí, ó? Estão voando ali, né? O que esse NAD vai fazer? Ele vai passar aqui e vai carregar o hidrogênio. E ele vai sair assim daí. NADH. Ok? NADH. Então, para formar a energia aqui, precisa que o NAD retire esses H dali, porque senão não vai funcionar nada. Então, imagine que o NAD, ele é como se fosse um carrinho, né? Ele vai passar, carregar e vai embora, certo? Vai passar, carregar, vai embora. Formou os dois ATPs aí que ele precisa, certo? Até agora, não houve o que aqui? Não houve fermentação ainda. Mas ele já produziu energia, certo? Então quer dizer o que para nós aqui? Que a fermentação não tem nada a ver com a produção de energia. Porque a energia já produziu aqui na quebra da glicose. Já produziu a energia. Beleza? Pô, mas daí onde é que está a fermentação? A fermentação entra agora aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Nós temos dois tipos de fermentação que podem ocorrer com esse piruvato aqui. Nós temos a fermentação, chamada de fermentação alcoólica, certo? Pode ocorrer a fermentação alcoólica ou pode acontecer a fermentação lática, certo? Ou a fermentação lática. Ok. E essa fermentação aqui, então, ela vai ocorrer através de alguns micro-organismos. Nesse caso dessa primeira fermentação alcoólica, ela ocorre através de fungos, leveduras, certo? E vai produzir o que aqui? Etanol. Produz etanol. Que é o que o etanol? Álcool, né? Vai produzir álcool e CO2, tá? Para que serve a fermentação se nós pensar em nós, seres humanos aí? Onde que tu vê produção do quê? Bebidas alcoólicas, né? Todas as bebidas alcoólicas são assim, tá? Inclusive destilados também. Mas todas as bebidas que são consideradas aí alcoólicas, tá? Passam por essa fermentação aí, tá bom? Já aqui também dá para nós colocar também pães, né? Pães, né? O fermento biológico. Fermento biológico. Aquele que a gente compra no mercado, que está lá na câmara fria lá do mercado, né? Aquele fermento lá é o chamado fermento biológico. Esse fermento biológico nada mais é do que fungos, tá? Leveduras que estão ali, que depois vão agir aqui e vão fazer o pão crescer, bolo e tal, né? Beleza? Já na fermentação lática é diferente. Quem faz a fermentação lática são bactérias. E aqui, o que vai produzir aqui? Vai produzir o ácido lático. Produz ácido lático, tá?
Aqui ele serve, se nós for pensar em algo benéfico para os seres humanos, ele está envolvido em processos aí de queijos, iogurtes, certo? Inclusive a bactéria que são lactobacilos, né? Os lactobacilos, né? Que a gente vê lá nos iogurtes, né? Então, falou em iogurte, a gente sabe que tem essa fermentação envolvida aí nesse processo, e queijos, tá? Toda aquela parte que mexe com derivados de leite, né? Vamos colocar aqui, ó, derivados de leite. Beleza? Pois bem, mas para que serve então a fermentação no contexto dela funcionar aqui? Não pensar nesses benefícios nossos aqui. Mas o que acontece aqui? O NAD, a hora que ele carrega o hidrogênio aqui, ele sai carregado de hidrogênio, certo? Para que ocorra a formação de ATP, precisa ter o NAD aqui para tirar o hidrogênio, certo? Só que chega um momento, se todos vêm e tira e carregou, está todo carregado aqui. Em algum momento ele vai ter que descarregar, certo? E aonde que ele vai descarregar? Aqui. Então aqui vai acontecer a fermentação, né? E aqui quem vai entrar aqui vai ser o NAD. O NAD vai vir carregado e vai descarregar aqui, tá? Então vai chegar o NAD carregado, ele vai deixar os hidrogênios aqui e ele vai voltar para carregar mais lá, certo? Então o NAD vem, deixa os hidrogênios e volta vazio aqui para que o processo ocorra. Então, para que serve a fermentação aqui? A fermentação, vamos colocar aqui um balãozinho, ó. O objetivo biológico da fermentação é o quê? Devolver o NAD para o início do processo, né? É devolver o NAD para o início, certo? Então, esse é o objetivo da fermentação. Então, se alguém falar para você, a fermentação ela ocorre para a produção de energia, não é, porque a produção de energia acontece aonde? Quando se quebra a molécula de glicose. Quebrou a molécula de glicose e formou energia. Pronto, para o organismo é isso que ele quer. Só que precisa do NAD para estar tirando aqui esses elétrons, esses hidrogênios daqui, né? E se todos eles só carregar, né, que nem tu ter, sei lá, uma empresa, tu carrega os caminhão e eles ficam carregados lá na frente da tua empresa, né? Como é que vai funcionar daí? Chega uma hora que está todo mundo carregado e quem é que vai carregar daí? Aí vai parar a produção. Aqui é a mesma coisa, se não descarregou, não volta, vai parar a produção aqui. Tá bom? Certo? Bem tranquilo aqui então, né? A questão da fermentação, que é a via anaeróbia, né? Ou seja, sem o oxigênio, tá bom? Ocorre apenas uma etapa, que é a glicose, e ocorre fora da mitocôndria, ocorre no citosol da célula, tá? Aqui eu esqueci de colocar onde que é o citosol, ó. A gente colocou que as organelas são essas bolinhas. O que é o citosol? O citosol é o líquido que está aqui dentro da célula, ó. Tá bom? Esse líquido que está aqui dentro, que as organelas, tudo está mergulhado lá dentro, chama-se citosol, ok? Chama-se citosol. Então, vai ocorrer no citosol da célula e não na mitocôndria, tá? Lá a respiração por via aeróbia ocorre sim uma parte fora e uma parte dentro da mitocôndria, tá?
Agora, a fermentação ela ocorre fora da mitocôndria. A fermentação é menos energética, porque ela produz só 2, a respiração produz 30, mais de 30. Então, nós temos a quebra da glicose, formação de ATP, o NAD vem, retira ali o que sobrou, descarrega lá na hora da fermentação, tá bom? O objetivo, então, é que o NAD volte, por isso que ocorre a fermentação, e para nós ela é importante, por quê? Porque bebidas alcoólicas são feitas assim, cerveja, vinho, tá? Pães, né, através de fermento. Aqui uma coisa legal é, por exemplo, o vinho. Na hora da produção do vinho não pode ter o quê? Não pode ter oxigênio lá, né? Se entrar oxigênio na hora que está produzindo o vinho, que está formando o etanol, o que ocorre? Vira o quê? Ácido acético, tá? O ácido acético é o conhecido vinagre, tá? Então, se tu está produzindo vinho e deixou entrar oxigênio, vai virar vinagre, estragou o vinho, tá bom? Bebidas alcoólicas, tudo aquilo que envolve fermentação desse tipo de produção de álcool tem a ver com fungos, leveduras, tá bom? E é dessa forma que ele vai fazer. Vai quebrar a glicose, vai formar piruvato e vai fermentar. Vai produzir álcool, etanol e o CO2, tá bom? A outra via é pela fermentação lática, que daí quem faz são os lactobacilos, que são bactérias, né? Que ocorre lá na questão dos derivados de leite, tá? Uma coisa interessante aqui dessa fermentação lática é que nós, por exemplo, o nosso corpo pode produzir também esse ácido lático aí, tá? Vamos supor que você está praticando um exercício, tu não sente cãibra, né? O que é a cãibra? Quando o teu corpo tem a falta de oxigênio na célula, porque tu faz a ventilação pulmonar para quê? Para pegar esse oxigênio e mandar para a célula para ela fazer a respiração celular. Lembra que nós comentamos na aula passada, né? Agora, se tu está praticando exercício e a tua ventilação pulmonar não dá conta de mandar oxigênio para a célula para suprir a necessidade de energia, aquela célula não vai receber oxigênio suficiente e aí ela vai começar a fazer o quê? Em vez de fazer a respiração, ela vai fazer só a primeira parte e vai produzir 2 ATP de energia. Então ela vai fazer a fermentação. Quando ela faz essa fermentação, começa a sobrar o quê? Ácido lático lá. Começa a acumular ácido lático e esse ácido lático ele não deixa o potássio entrar na tua célula. E aí vai acontecer o quê? Teu músculo começa a ter problema e aí você sente a cãibra, né? Que o músculo estende e não consegue voltar de uma forma boa, porque está faltando, né? Energia para que ele faça esse trabalho, certo? Então, nós também sentimos isso aqui na questão da cãibra, né? Então, em vez de fazer a respiração, nosso corpo acaba fazendo a fermentação, fazendo pela metade, certo? E o objetivo, então, biológico da fermentação, na verdade, não é produzir energia. O objetivo disso aqui, dessa fermentação, é devolver o NAD para cá, para o início do processo. Que aqui no início, quando quebra a glicose, é que produz a energia, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro essa parte, né? Tentei ser o mais curto possível aqui, né? E desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.